Glórias a Deus, glórias a Deus. Já tivemos o momento da oração, né? Vamos aí para... Tá lá abençoada? Vamos aí a palavra do Senhor. Prepara aí a sua Bíblia. Deixa eu cumprimentar aqui os irmãos das rádios, né? Dos aplicativos, do Facebook, do YouTube. Os irmãos que estão aí vão ficar ao vivo aí até às 21 horas. E os irmãos que vão nos ouvir em outros dias, em outras horas, pela manhã, tarde, à madrugada. Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo de número 11. 2 de Coríntios 11. Vamos ler do versículo 1 ao versos 4. Depois nós vamos ler o versículo 13 ao 15. Sempre na interpretação Almeida, a tradução, né? Almeida, Ferreira de Almeida. Diz assim a palavra do Senhor: todos confira na Bíblia. Nunca acredite no que as pessoas dizem, se ela não bater com o que está escrito. Confira na palavra. Se a palavra diz assim, é assim que tem que acreditar. Paulo disse assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade, pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vamos para o versículo 13. Diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma. Então, tem ministério que diz que Satanás não existe. Eu não sei que Satanás é esse aqui que o apóstolo do Evangelho da Graça diz que o próprio Satanás não é que se transformou, diz que ele se transforma. Então não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma. Então até o dia de hoje ele se transforma. Então não foi lá atrás, até o dia de hoje ele se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros, Paulo diz que Satanás tem os seus ministros, as pessoas que trabalham para ele, como presidente da república, parece o Satanás, tem os seus ministros, né, que parecem demônios, trabalham para ele. Não diz, não é muito, porque que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, com temor e tremor, que o Senhor sabe quando eu subo aqui,
a minha suficiência, que é zero, que não é minha, porque eu não tenho nenhuma base para me pregar o Evangelho humanamente falando, mas é o Senhor, através do teu Espírito, que assume esse trabalho de falar aos espíritos, aqueles que foram resgatados de um império chamado Império das Trevas e foram transportados. Não viemos com as nossas pernas, o Senhor nos carregou e nos colocou neste reino que o Senhor chama Reino do Filho do seu amor, no qual reino nós temos a paz, nós temos a justiça, nós temos o poder da palavra. Meu Deus, usa as minhas cordas vocais, fortalece os meus pulmões e abra os ouvidos daqueles que estão aqui, estão à distância, estão nos outros estados, nos outros países, à volta do mundo, Senhor. Inclina o coração deles, retira, Senhor, esse véu da religião, essa religião falsa que tenta sufocar a graça e a verdade, o amor e a verdade. Meu Deus, usa-nos em nome de Jesus, e os eleitos do Senhor digam todos amém, e dá-lhe um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, irmão amado, abençoado. O nosso tema de hoje é falsos profetas operando muitos sinais. Paulo começa a dar, primeiro ele fala no versículo 3, que Paulo tinha receio que, da mesma maneira que a serpente enganou a Eva com astúcia, a nossa mente também estaria correndo perigo de ser corrompida, e nós deixaríamos a simplicidade de servir a Cristo. Então as pessoas colocam tantos obstáculos para a vida do povo de Deus, para se aproximarem de Cristo, né? Para se achegarem à palavra, tem que cumprir algumas cartilhas, alguns mandamentos de homens que não tem nada a ver com o Evangelho. E ele vai dizendo no 4, que ele vai começar a reprovar sobre o anúncio de outro Jesus. Ele diz, se alguém pregar outro Jesus, é o que nós temos mais ouvido no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, é a pregação do outro Jesus. E ele fala também de uma manifestação de um espírito diferente, está no mesmo versículo 4, fala, vocês estão aceitando um espírito diferente, é o espírito do grito, do pulo, da unção do gato, da galinha, do riso. Então, tem várias manifestações diabólicas. Então, e Paulo vai andando, caminhando, e ele começa também a interpelar um outro evangelho, fala, isso também é outro evangelho, vocês estão recebendo um evangelho diferente, que não foi pregado por nós. Aí Paulo chega no versículo 13 da sua carta, ele diz, esses que pregam, esses tais, eles são falsos, eles são obreiros fraudulentos. E Paulo vai dizendo, eles são uma fraude, eles estão se transformando em apóstolos de Cristo. Como é que os apóstolos estavam? Vamos fazer igual. Então eles estão fingindo ser aquilo que eles não foram chamados, e por ignorância do povo, não saber a diferença, quem é que está falando em nome do Senhor. A única maneira de você saber quem te fala aqui, é se você tiver o Espírito. Se você tiver o Espírito Santo, você vai saber quem está lhe transmitindo essa mensagem, que não tem nada a ver com o Pedro Inácio, tem a ver com o Espírito de Cristo. Então Paulo vai dizer, olha, versículo 14, não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Então ele fala que o mal, ele
parece ser o bem, dá uma sensação. Quem está neutro, quem está de longe, pensa que aquilo ali é bom, que aquilo ali faz parte de uma pregação. Quando você não conhece a verdadeira mensagem, ou o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Espírito e o verdadeiro Cristo, você sai por aí acreditando em qualquer um que diz Senhor, Senhor. Você já leu comigo lá em Mateus capítulo 7, não precisa ir lá, 21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então, não vamos ser inocentes, não vamos ser bobos, não vamos deixar ser iludido pelos falsos apóstolos, pelos obreiros que são fraudes. Eles se transformam, lá no 13, eles se transformam em apóstolos de Cristo. Paulo falou, olha, não fique admirado que eles se transformam em apóstolos de Cristo, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Então tem muita gente que estão seguindo algum tipo de religião, que por detrás está o Satanás, mas ele não se apresenta como Satanás, como o diabo, como o terrorista, né? Ele se apresenta como uma porta, com uma oportunidade, com uma resposta para algumas situações, o escape para alguns. Então as pessoas estão sendo iludidas. Tem muitas formas, espiritismo, catolicismo, umbandismo, seitas orientais, tudo isto está camuflando a verdade, estão tirando, são falsos, querendo trazer uma mensagem falsa. Como as pessoas estão tendo dificuldade de saber o que é verdadeiro do que é falso, nós já estudamos sobre isso lá em Ezequiel 44, 23, põe ali rapidamente, minha querida abençoada, Ezequiel 44 e o versículo 23, a meu povo, olha o que está dizendo o profeta, quando diz a meu povo, não é o povo do profeta, é Deus usando o profeta. Quando ele diz a meu povo ensinarão a distinguir. Então, Deus usando Ezequiel, dizendo que Deus levantaria homens da parte dele, movido pelo Espírito dele, para fazer algo pelo povo. O quê? O que Deus ia levantar homens para fazer o quê? Para quê? Para ensinar. Irmãos, preste atenção nos cultos das igrejas da televisão, nos cultos das igrejas das internet, das rádios. Preste atenção se são cultos de ensinos. O cara fez um culto durante 7 horas, fez uma apresentação durante 7 horas no Maracanãzinho, 3 minutos, 10 minutos de Bíblia, 6 horas e meia de blá, 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 blá. Então, o apóstolo São Paulo estava advertindo sobre esse tipo de pregação, sobre esse tipo de mensagem, e ele diz no versículo 23, a meu povo ensinarão a distinguir entre o que é santo e o que é profano. As pessoas, elas não têm a ideia do que é de Deus, do que não é de Deus. Você já foi iluminado, irmão, você já tem a luz, você não está mais nas trevas, você não vai tropeçar, você não vai chamar o santo de profano, e nem vai chamar o imundo de limpo. Outrora você carregava isso, você vivia isso, mas hoje não. Então diz, Paulo dizendo também aos Hebreus, capítulo 5, 14, Hebreus 5, 14, olha só, mas o alimento sólido é para os adultos. Tem algum adulto aqui? Não é adulto porque fez 18 anos, ele não está falando de adulto de 18 anos, ele está falando de adulto aqui, na mente. Tem jovenzinho de 14, de 13, de 12, de 15, que é mais adulto do que alguém de 70, 80 anos na mente, na parte espiritual. Então, quando ele fala, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela
pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Crianças não vai discernir. Crianças espirituais, quem são as crianças espirituais? São aquelas pessoas que vivem nos que vão pelas igrejas, os catadores de bênção, aqueles que vão em todas as campanhas, em todas as correntes, em todas as congregações, eles estão. É da família, é da prosperidade, é da vitória, sabe? É do poder, buscar o Espírito Santo. Então eles estão em todos esses ambientes, porque eles são crianças, eles não têm as suas faculdades como exercitada. Você vem aqui, você vem exercitar as suas faculdades, você vem aprender, você vem receber informações que serão preciosíssimas para a tua vida. As informações que Deus nos passa aqui é algo muito, muito importante para a nossa vida, não só para a nossa vida, mas para a vida do povo de Deus, todo o povo de Deus. Então diz que nós teríamos a capacidade de fazer o quê? Discernir não somente o que é bem, não somente o bem, mas também o mal. Então essa capacidade é dada por exercitando as faculdades. A palavra vem, você está examinando, você está filtrando, você está ouvindo. Você não tem que dizer amém para tudo, você tem que conferir. Depois de conferir, você diz amém. Entendeu? Então, nessa introdução, vamos voltar ao nosso tema de hoje. Agora você vai comigo em 2 de Coríntios 11, do versículo 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos. Então é uma fraude, eles fazem mágicas, eles são meio bruxos, eles enfeitiçam. Paulo disse isso aos Gálatas: quem é que vos enfeitiçou, lá em Gálatas 3, quem é que vos fascinou, ó Gálatas? Então eles têm essa habilidade, eles são fraude, eles estão se transformando-se em apóstolos de Cristo. Aí Paulo vai no 14, não é de admirar, não fique admirado, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjos de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros, então diz que Satanás tem na terra seus ministros. Diz que, presta atenção na palavra, irmão, não é muito, pois que os seus próprios ministros. Então eles não têm nada a ver com ministros de Cristo. Essa gente aqui, Paulo está dizendo que Satanás tem os seus. Você está entendendo, irmão? Ele tem os seus, pessoas que trabalham ligado a ele. Quem são esses ministros? São a terça parte dos anjos que foram derribados aqui na terra. Tem uns que são sem corpo, que chamamos de demônios. Tem outros que têm corpo. Tem corpo. Nós temos aqui, não vou falar para ele não ser preso, né? Temos aqui. Ministro, ou seja, demônio com corpo. Como nós temos a natureza divina, a Bíblia diz que nós somos um espírito perfeito, ou seja, o que está em nós, diz que outrora nós éramos como os anjos. Ou seja, nós temos espírito, como anjos são espíritos ministradores, anjos são espíritos. Hoje nós temos um corpo que nós ministramos com o nosso corpo também. Paulo falou que temos que servir a Deus com o nosso corpo. Mas Satanás, ele tem os seus ministros. Então nós temos que estar atento. O que eles fazem, pastor? Eles ficam fumando charuto nos púlpitos, eles ficam acendendo vela preta e vermelha atrás dos púlpitos? Não. As pessoas ficam muito achando que é só esse tipo de manifestação de charuto, de vela, de chapeuzinho de lado de malandro, sabe assim, com aquela camisa branca, sapato vermelho. Não, isso é besteira, isso é folclore. Isso é uma visão para nos enganar, achar que aquilo ali é coisa ruim. Aquilo ali não é nada, aquilo ali é uma estátua que criaram de um cara que diz que é malandro.
Então todo cara que usa chapeuzinho, roupa branca e vermelha, anda assim igual um pato, é malandro? Claro que não. Isso aí é uma figura que colocaram para engodar a gente, para a gente achar que aquilo ali não é aquilo ali. Diz que eles se transformam. Ó, eles vêm como? Transformado em ministro de quê? De justiça. Ele não vem assim, eu sou malandro, não vem assim. Ele vem transformando, sabe? Eles aprendem como é que funciona um ministro de justiça, como é que um ministro de Cristo faz, como é que os apóstolos faziam. Então tem que imitá-los. Se vocês imitá-lo, o povo não vai nem saber quem é quem. É assim, por isso que muita gente se desvia, vai para as heresias e depois volta para... Todo mundo que sai de uma igreja séria, que prega a Bíblia e vai para essas heresias, volta para o mesmo lugar de onde sempre vieram. Droga, prostituição, cachaça, samba, boate, pornografia, ideologia de gênero, homossexualismo, lesbianismo, volta tudo. Por isso você tem que ficar atento à voz de Deus. Nosso tema: os falsos profetas operam muitos sinais. Então aí é que está o grande segredo, que eles vêm operando. Pastor, então, se eles vêm operando, é de Deus. Beleza, nós podemos participar desses movimentos, porque se eles vêm operando, então vamos examinar a palavra de Deus. Vamos? 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos examinar a palavra de Deus. Versículo de número 7 ao versículo de número 12, diz assim: com efeito, o ministério da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Diz que um ministério, a palavra ministério é serviço, diz que o serviço da iniquidade já está operando. O serviço, ou o ministério, ou o serviço é a mesma coisa, o trabalho. O ministério da iniquidade já opera, então já está operando na terra, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Então, até então você não, é um enigma. Quem é quem? Ele de Deus? Então, para você identificar isto, tua capacidade humana, só a tua mente, você não vai conseguir. Eu tenho 80 anos, eu vou conseguir discernir, porque eu tenho idade. Não, você pode ter 1000 anos. Você não é porque você tem 1000 anos que você vai ter mais discernimento espiritual do que quem tem 30 anos. Não vai. Então não é teu intelecto, não é a tua faculdade, não é os teus diplomas na parede que vai fazer você discernir quem é o iníquo. Diz que então será de fato revelado o iníquo. Então todo mundo vai falar, aquele ali é o iníquo. Todo mundo vai saber quem é. Quando nós soubermos quem é, a quem o Senhor Jesus vai fazer o que com ele? Matará com o sopro da sua boca. Quer dizer, se vai matar porque ele ainda está onde? Está vivo. Então ele está vivo. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí, irmãos, isto aqui. O nosso tema: o falso profeta operando muitos sinais. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia quer dizer a energia, sabe, a ação, a suficiência, o saber. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha aqui lá, vamos lá. Com o quê? Vamos, igreja, com todo poder. Diga, todo, não é um pequeno poder, é com todo poder. Vem lá o homem de Deus, Moisés e Arão. Vai lá, Deus opera um milagre lá da vara, virar uma serpente. Aí vem lá os de Satanás, Jame e Jabre. Vem lá e com todo
todo o poder, não foi negado a eles o poder, não, com todo o poder, e sinais. Então eles fazem o quê? Sinais. O que mais que eles fazem? Prodígios da onde? Então é isto que está atraindo a plateia hoje no Rio de Janeiro. Quem que está atraindo? Sinais e prodígios, mas da onde que é? Porque as pessoas não querem saber. Irmão, as pessoas fazem qualquer coisa. Nós tínhamos um rapaz, tem uma vida até o dia de hoje arrasada, desgraçada. Deus trouxe para cá, comecei a cuidar dele, e ele, sabe, não quis esperar a manifestação de Deus. Deus não faz mágica, Deus trabalha, diz a Bíblia que é de glória, então nunca vai cessar. Então você vai absolvendo e as coisas vão se retirando, as coisas vão mudando, mas você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Só que ele não teve paciência. O que ele fez? Ele foi buscar ajuda no ocultismo, que também tem poder, mas é poder da onde? Aí chamaram ele, levaram o rapaz para a porta do cemitério e deram um banho de pipoca no moço, deram um banho de sangue, mandaram ele pagar não sei o que, saber fazer as obrigações, e piorou a vida. A vida está pior dos piores dos piores. Foi enganado por quem? Pelo poder, que esse poder pode fazer o quê? Sinais, pode fazer o quê? E prodígios. Então se você é um crente, como a maioria, irmãos, tomara que você não seja, como a maioria é, se você é um cristão, que a maioria é crente, né? Esses crentes que existem, eles só vivem atrás disso aqui, ó, sinais e prodígios. Eles não sabem falar outra coisa nas igrejas, é só sinais e prodígios. Inclusive tem uma igreja com nome lá na Avenida Brasil, Igreja Sinais e Prodígios, não sei se alguém já viu. Então o nome da igreja é Sinais e Prodígios. Então o bicho ruim já operou bastante naquele lugar lá, bastante, porque onde não tem a luz, o que é a luz? Lâmpada para os meus pés, tua palavra, e luz. Então uma igreja que não tem a palavra, não tem a luz. Se não tem a luz, quem atua? As trevas. E as trevas atuam de que maneira? Com poder, fazendo sinais, fazendo prodígios, mas que são da onde? É de Deus? Mas não é sinais? Não é prodígio? Ah, não quero, me leva na sua igreja, na sua igreja tem cura. Ah não, ó, lá tem cura, mas eu não sei se é de Deus não. Não tem problema. Eu quero é cura, eu quero sinais, eu quero ver um sinal. Os caras pediram um sinal para Jesus. Ele falou, o sinal que eu vou dar a vocês é o sinal lá de Jonas, que ficou dentro do ventre do peixe. Não vou dar sinal nenhum para você. Quer acreditar em mim? Acredita. Não quiser, não vai acreditar. Vou dar sinal nenhum para você. Vocês só querem acreditar em mim, igual o que estava lá debaixo da árvore. Jesus falou, eu te vi debaixo da árvore. Ah, eu acredito no Senhor. Ah, só porque eu disse que te vi debaixo da árvore? Você entende, mesmo? Então as pessoas querem um sinal, eles querem ver um prodígio. Oh, Deus só está se acontecer alguma coisa. Irmãos, já aconteceu. Você foi direcionado para ir para o inferno e agora você está direcionado para ir para o céu. Você quer que aconteça mais do que, irmãos? O que você quer que aconteça? Ah, mas eu quero os outros sinais. Jesus falou que os sinais seguiriam aos que creem. Se você crê em Jesus, milagres acontecem todos os dias. Você sabia? Você está aqui, vivo, falando, andando. Você sabe o que é um milagre de Deus, amado? A gente come tanta porcaria, tanta comida contaminada, com um monte de produtos químicos, tudo que a gente come está contaminado. Quem sabe disso? O solo está contaminado, a terra está amaldiçoada, mas você não está amaldiçoado, a terra está amaldiçoada, você está abençoado. Então, você imagina, a gente come esse monte de lixo que a gente come, mesmo que a gente é rigoroso na alimentação, mas por detrás tem lá um monte de porcaria, um monte de coisa que vai destruir as nossas células,
E a gente está aqui vivinho, irmãos. É pelo poder de Deus, é o Espírito Santo que te regenera, é o Espírito Santo que te dá força, é o Espírito Santo que te dá sabedoria para você. Amém? Então diz, com todos os sinais de prodígio, da onde? Da mentira, das mentiras. Então ele vai dizer aqui, ó, versículo 10, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11, por este motivo, pois que Deus lhes manda, quem manda? Manda o quê? Operação do erro, para darem crédito à mentira. Graças a Deus que Deus iluminou a nossa mente, Ele não deixa a gente seguir isso aí, acreditar em mentiras mais. Quantas vezes nós acreditamos em mentiras? Você acreditava em mentiras? Eu acreditava em mentiras. Então ele diz, e por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Aí no versículo 13 ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Sabe por que você parou de dar crédito à mentira? Porque Deus te escolheu desde o princípio, irmão. Ele te tirou do reino da mentira, Ele te tirou dessas teias tenebrosas, eles armam arapucas, vem a noite de prodígio, vem a noite de sinais, e armam um monte de sinais, irmão. Eu estava vendo um vídeo, um camarada andando de bicicleta, não sei se você viu na internet, aí o irmão falou, mas você não era aquele cego que estava lá, naquele dia lá? Ele falou, eu era, mas nunca fui cego, me pagaram ele pedalando, semana que vem eu vou dar uma de paralítico, pedalando. Eu falei, meu Deus, está aí. Então se alguém quer encontrar Jesus no lugar onde opera sinais somente, eu não estou dizendo que Deus não opera sinais. Quem já foi curado por Cristo aqui, irmão? Já teve cura no corpo? Teve cura no corpo? Bota a câmera para mim, irmão, vira a câmera aí. Quem já foi curado? Foi curado, irmão? Aqui, a irmã aqui, ó. Pode filmar a senhora? Pode? Câncer. Foi curada de quê? Do câncer, em 2012. Graças a Deus. Pelo poder de quê? Pelo poder de Deus. Viu? Aqui não teve poder do pastor, nem do diabo. Foi o poder de Deus. Cadê? Quem mais? Quem mais foi curado aqui? Quem mais foi curado? Cadê? Chega para frente, irmão. Há muitos anos atrás eu tive ruim do ouvido e fiquei quase surda. Então fui para a igreja num culto e meu ouvido ficou bonzinho. Fui ao médico, o médico falou, olha, vai ficar ruim. E fiquei curado, em nome de Jesus. Amém, viu? Quem mais? Tem aqui a irmã aqui, ó. Peraí, deixa eu passar aqui, irmã abençoada. Fala, irmão, aqui, essa irmã aqui foi curada. Eu fui curada e ele também. Foi curada de quê? Eu tinha isso. Diabetes. Ainda tem diabetes? Não, Está curada? estou curada. A palavra curou? Curou. Foi Jesus? Sim, foi. Amém. Também foi curado de epilepsia. Glórias a Deus, tá vendo? Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, se alguém quer ir para um lugar onde tem cura da parte de Deus, você que está aí pelas emissoras, aí pelas rádios, você pode vir para cá também, que aqui tem a verdade e também tem sinais e prodígios de Deus nesta igreja. Amém? Vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor, igreja.
Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, para a gente terminar, vamos louvar a Deus. Versículo 9, irmã, bota lá de 9 de novo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, não precisamos ir a lugar nenhum para catar sinais e prodígios, porque aqui no nosso meio, Deus também faz sinais e prodígios. E é da parte do Senhor, hein? Não é um negócio que tira aqui e bota lá fora, fica curado aqui dentro, depois o demônio pega lá fora e joga de novo a enfermidade. Não é isso não, tá bom? Terminando em Mateus 7, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aonde que está a vontade de Deus? Como que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus? Aonde está escrita a vontade de Deus? Aonde? Na palavra. Na palavra. Então diz 22. Muitos naquele dia, as igrejas dos sinais e prodígios, né? Muitos naquele dia, diga, muitos. Irmão, vai ser muito, não são poucos não. São muitos. As igrejas ficam imitando. Não, você igual aquele ali arrebenta, aquele ali, olha lá, olha o carro do pastor, olha a casa, olha o que ele já tem, olha como é que Deus está no meio. Irmãos, o único que ofereceu reino e prosperidade não foi Jesus. Quem ofereceu reino e prosperidade foi o Satanás que ofereceu. Jesus não oferece um reino aqui na terra, nem prosperidade aqui na terra, porque o reino para nós já está reservado. Já está reservado. Se você crer, você já é de lá. Muitos naquele dia vão dizer-me: Senhor, Senhor, não porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Ah, pastor, a igreja do milagre é a igreja de Deus. Irmão, está aqui escrito. A igreja de Deus é aquela que faz a vontade de Deus. Quem mentia, quem roubava, quem adulterava, quem enganava, quem fornicava, não mais. Diga, não mais. Aí ele vai dizer aqui, 23, então lhe direi explicitamente. A pior frase para alguém vai ouvir é essa. Eu já vi um pregador pregando essa mensagem aqui, chorando. Essa é a pior notícia que alguém vai ouvir. Nunca vos conheci. A pior notícia não é o casamento que se acaba, não é a perda de alguém. A pior notícia é alguém ouvir de Jesus, depois de ter operado cura, tirado demônios, feito milagres, sinais, e ouvir de Deus falar: eu não te conheço. Mas eu estava aqui no seu nome, mas eu não te conheço. E a você? Ele vai dizer: vem, bendito de papai, vocês são meu conhecido. Aquele que ele predestinou, aquele que ele chamou, aquele que ele justificou, aquele que ele glorificou antes, é vocês, tá bom? Vamos ficar com a palavra? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade.